eleições 2022. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro tem 25%, Marcelo Freixo 19% das intenções de voto para governar o estado. A pesquisa Genial Quest foi divulgada nesta quinta-feira e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram entrevistadas 1.500 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ 07554 de 2022. Bom, e uma outra pesquisa, do ponto de vista federal, indicam que Lula e Jair Bolsonaro estão empatados com 39% no estado do Rio de Janeiro na corrida à presidência nas eleições de outubro. A pesquisa Genial Quest foi divulgada nesta quinta-feira e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 1.500 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR 08389 de 2022. E girando os nossos comentaristas, falando sobre essas duas pesquisas que foram divulgadas agora, com foco no Rio de Janeiro. Começamos por você, Diogo Schelp. No cenário estadual, não é possível dizer ainda que o atual governador vá conseguir a reeleição, porque é uma disputa embolada, e o perfil do eleitor do Rio de Janeiro dando esse empate técnico entre os dois da polarização. Pois é, a pesquisa não é muito positiva aí pro Marcelo Freixo, que vinha encostando ali em Cláudio Castro e nessa pesquisa oscila para baixo. Obviamente que com o início da campanha eleitoral, muitas declarações do passado do deputado acabam sendo trazidas à tona. Ele que tem uma visão particular, muito particular das questões, principalmente de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que é um problema que vem de muitos anos e que não se soluciona. Então, ele traz propostas que são diferentes, são propostas polêmicas, que são propostas que pretendem trazer uma abordagem diferente, porque o que tem sido feito até agora não tem funcionado, mas que, obviamente, encontram resistências. Tanto que ele se viu obrigado, inclusive, a dizer que, neste momento, e ele usou exatamente essa expressão, não é mais favorável, por exemplo, à liberação de drogas, né? Porque ele considerava, era uma das coisas que ele dizia, que essa questão das drogas acaba levando a uma guerra às drogas, que acaba levando a outros tipos de criminalidade também. Ele diz que no momento não é favorável porque considera que não é o momento para isso, que as questões podem ser resolvidas de outras formas. Além disso, também não é um tema que ele, como governador, resolveria. É algo que dependeria de leis federais. Então, Marcelo Freixo vem fazendo aí um reenquadramento do seu discurso, o que é absolutamente louvável e aceitável, já que candidatos e políticos mudam de opinião. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, até 2018, início de 2018, era absolutamente contra o assistencialismo, distribuição de recursos via Bolsa Família, e hoje em dia é um dos que mais promovem esse tipo de política. Ele, obviamente, inclusive, elevou os valores justamente percebendo, né, o efeito eleitoral que isso tem. Então, evidentemente que em campanha, desde que um candidato não negue o que disse no passado, mas afirme por que está mudando de opinião, é absolutamente louvável e aceitável. E, Amanda, Bolsonaro escolheu passar o 7 de setembro no Rio de Janeiro. Esse evento, que vai ser grande, provavelmente, pode mexer nesse empate. E essa disputa entre o Freixo e o Castro, como deve ser decidida? Quais são as alianças que eles têm? Adriana, a eleição no Rio de Janeiro, como a eleição em São Paulo, tem grande chance de replicar essa polarização nacional, porque os principais candidatos ao governo do Rio têm padrinhos fortes, como os principais candidatos em São Paulo também têm padrinhos fortes, Bolsonaro e Lula. O governador Cláudio Castro, que assumiu há cerca de 2 anos, depois do impeachment de Wilson Witzel, ainda em que pese o espanto, é desconhecido por grande parte do eleitorado. Nessa mesma pesquisa Quest, 40% dos eleitores fluminenses dizem que não conhecem Cláudio Castro e 30% que não conhecem Marcelo Freixo. Marcelo Freixo já é
já é um velho conhecido da política carioca, no sentido de já participa há muito tempo, foi candidato na eleição de 2016 a prefeito, chegou aí para o segundo turno com Marcelo Crivella, perdeu no segundo turno. Então, é como Fernando Haddad aqui em São Paulo, ele tem tido um teto, que é esse teto da esquerda, ou desse público, dessa população mais progressista no Rio de Janeiro. O que ele precisa fazer é ampliar isso. Ele tem um cabo eleitoral poderoso, que é o ex-presidente Lula. Essa mesma pesquisa Quest mostra que quando os eleitores são perguntados sobre os padrinhos políticos desses candidatos, ou seja, eles ficam sabendo que o Cláudio Castro tem o apoio de Bolsonaro e Freixo do Lula, essa intenção de votos nos dois sobe. O Cláudio Castro chega a 38% e o Marcelo Freixo chega a 34%. A boa notícia para o Castro é que 51% dos eleitores no Rio de Janeiro, embora a maioria considere o seu governo apenas regular, acham que ele merece uma segunda chance como governador. E o Cláudio Castro acaba acenando também para esse eleitorado de centro e conservador, em que o Marcelo Freixo tem muitas dificuldades para entrar. Por isso mesmo, como o Diogo Schelp lembrou, nessa entrevista ontem, acho que foi a Record, se não me engano, ele disse que voltaria atrás nessa política de liberação da maconha, porque acha que isso não é o mais importante agora. Há outras políticas de segurança e políticas sociais que precisam vir à frente. É desonestidade intelectual fazer isso? Não acho. Acho que é um reconhecimento de maturidade, amadurecimento político e das limitações, das restrições que um candidato enfrenta. Não adianta você também só insistir numa pauta que não tem o respaldo da maior parte da população, senão você não elege. Então, é uma visão muito pragmática de como a política funciona. Agora, para o Freixo, essa pesquisa, sem dúvida, traz más notícias. Afinal de contas, ele estava tecnicamente empatado com o Cláudio Castro e ainda continua nessa pesquisa, mas eles ampliaram um pouco essa diferença. Ele tinha, na rodada de julho, na pesquisa Quest, ele tinha 23% das intenções de voto, caiu 4 pontos para 19%, e o Castro manteve os mesmos 25%. Agora, de novo, muita gente ainda não diz espontaneamente em quem vai votar, muita gente não conhece Freixo e Cláudio Castro, ou seja, é um cenário em aberto. Roberto Mota, você é do Rio, qual o caminho que o eleitor do Rio deve seguir para a escolha do governador? Essa distância aumenta? O consenso de boa parte dos analistas é que o governador Cláudio Castro tem uma vantagem muito difícil de ser superada. O grande mérito dele foi ter herdado um governo no meio de um processo de impeachment e ter mantido o governo em curso. Ele está terminando o governo sem ter acontecido nenhum caos, que era o que se esperava depois do processo de impeachment. Ele não é apadrinhado do presidente Bolsonaro, não existe uma relação de apadrinhamento, inclusive em vários momentos ele procurou se distanciar do presidente Bolsonaro. O Marcelo Freixo não ganha nenhuma eleição majoritária no Rio de Janeiro. Isso também é consenso quase geral lá no Rio. Porque o Marcelo Freixo encarou na sua carreira inteira o personagem radical chique, né? Que segura a bandeira vermelha, punho fechado, depois vai tomar um gin tônica na piscina do Copacabana Palace. Tem umas fotos muito interessantes dele por lá. E nesse momento ele encarna uma cena que eu não tenho outra forma de descrever, a não ser como cômica, né? É uma demonstração mais cabal da política feita sem convicções morais. O Marcelo Freixo é conhecido há muito tempo pelos seus ataques à polícia. Eu já tive a oportunidade de debater com ele num evento do Ministério Público em 2017. Ele não poupa palavras para chamar a polícia do Rio de Janeiro das piores qualificações. Inclusive, tem centenas de vídeos dele na internet. Tem 2 vídeos muito interessantes. Um em que ele diz para alunos da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, da UERJ, que prisão não resolve, eu conheço aquilo ali. Aí ele pergunta prisão para quê? Num tom bem dramático. Aí tem outro vídeo que foi feito logo depois do assassinato da vereadora, que era do partido dele, em que ele exige uma punição rigorosa para os assassinos. E aí você pega um vídeo com outro e, porra, que punição que ele quer para os assassinos se ele não acredita em prisão. Uma das coisas que ele sempre fez foi a defesa da descriminalização da maconha. Isso não era uma opiniãozinha que ele tinha sobre um assunto secundário. Isso era uma das pautas centrais do seu programa e o ajudou na sua carreira política. Inclusive, em determinado momento, ele chegou até a falar sobre uma dose segura de crack, que seria uma forma de ajudar os dependentes químicos a saírem do vício, que horrorizou todo mundo. Muito bem. Em 2021, eu fiz uma previsão que está no meu Twitter. Quem quiser entrar lá pode ver, RMota2. Eu disse,
Já começou a campanha eleitoral. Daqui a pouco o Freixo vai aparecer de farda da PM, segurando uma Bíblia e condenando o uso da maconha. Bingo! Em 2 dias de campanha, ele já foi à missa e disse que mudou de ideia e agora é contra a liberação das drogas. Veja bem, é como o Diogo Schelp falou, é neste momento que ele é contra. Neste momento, igual campanha eleitoral.